Olá pessoal, tudo bem? A pergunta de hoje é a seguinte: como fazer o upload de uma imagem para armazenamento em nuvem? Isso usando Spring Boot e também JCP. Primeiramente vou demonstrar o nosso exemplo, mostrando aqui o funcionamento do upload de uma imagem e depois a gente vai para o código ver como isso foi implementado. Aqui temos um formulário no nosso exemplo de sistema acadêmico que ele pede para fazer o upload de uma imagem de perfil de um aluno. Aqui a gente vai mesclar tanto um input de upload como o input de texto e ambos serão apresentados aqui na mesma página. Então antes disso vamos dar um get para limpar aqui a nossa página, vamos atribuir um nome, tá? E vamos subir uma imagem. Primeiramente, vamos subir uma imagem de 2 MB, 2 megabytes, sendo que a aplicação suporta no máximo 1 megabytes por imagem. Então, se eu clicar em abrir essa imagem, que tem 2 megas, vou tentar enviar, e então eu sou encaminhado aí para a página de erro, dizendo que a imagem cedeu o máximo permitido de 1 mega. Então tem esse tratamento também que foi realizado. Então vamos subir a outra imagem que tem um tamanho menor e, portanto, ela será renderizada, ela será pega pelo Spring, será armazenada em nuvem, A gente está usando o Cloudinary, para tal, tá? Então esse sistema aqui que ele permite a persistência de imagens, Tem o plano free que ele te entrega 25 créditos, tá? E com isso você consegue armazenar mais ou menos, sem gastar nada, tá? 25 gigabytes de imagens, de arquivos. E aqui temos o nosso Media Library, aonde a gente tem acesso às imagens, tá? Aqui temos as pastas e estaremos usando a pasta Resources para armazenar as nossas imagens. Então basta dar 2 cliques em Resources e aqui aparecem as nossas imagens. Vocês podem perceber que ao clicar nesses 3 pontinhos eu tenho acesso ao URL da imagem, tá? Então a nossa aplicação pode ter acesso a esta URL para acessar então a imagem que está armazenada na nuvem, beleza? Então esse é um pequeno exemplo e vamos ver então, portanto, como isto foi implementado. Então, estamos aqui no nosso código e a primeira coisa a ser vista é o .xml. A gente está utilizando aqui o Cloudinary, tá? Então a API do Cloudinary para fazer upload em nuvem. E a questão do upload tradicional, basta ter a dependência aqui do Spring Boot Starter Web, que ele já suporta aí por padrão o upload de arquivos, beleza? Então basta ter essas duas dependências e o resto a gente vê como faz a utilização no código. O próximo passo, já que o Cloudinary é uma biblioteca de terceiros, seria configurar a injeção de dependência. Eu geralmente coloco lá no Spring Boot Application, seja na classe inicial aí da nossa aplicação, tá? Você define como que a injeção de dependência vai ocorrer para a injeção de objetos dessa classe. Então aqui você informa o Cloud Name, a API Key e a API Secret. Todos esses dados são pegos lá do site do Cloudinary. Então você vai aqui em Dashboard. E aqui em cima, uma informação principal, já aparecem esses dados, que como que o Spring vai subir as imagens para tal aplicação em nuvem. Então, voltando aqui ao nosso projeto, tá? Então é importante você definir esse Cloudinary, tá? Esse retorno aqui com o @bin, para que você possa injetar uma classe desta nos seus controllers. Então foi definido aqui um image controller com a rota imagens, tá? Para eu receber via posts o upload da imagem. Então tem aqui o get mapping para /imagens, que vai retornar basicamente que o form upload, tá? Aquele formulário que foi apresentado no navegador. E aqui ele vai receber o post, tá? Um image DTO, e esse image DTO basicamente tem o nome, o nome completo ali do aluno e o image file, por causa que ali só tem um input. Mas caso tivesse mais de um input de upload, bastaria que eles tivessem esse nome image files, tá? E todos eles seriam mapeados para esse vetor multipart file, ok? Então aqui no nosso formulário, como tem apenas um upload de arquivo, temos um formulário, tá? Post vai mandar para a rota imagens.
O enctype tem que ser multipart / form data para funcionar, tá? O botão aqui é submit, porque é um formulário. E temos nosso input, nome completo, ao invés de que o name é name, né? E também temos aqui a parte referente ao upload, e esse trecho foi copiado basicamente lá do site do Materialize CSS. Mas o que importa aqui é o type file e o name, né? E o name image file para ser mapeado para esse multipart file image file. Se tivéssemos mais de um input file, tá? Bastaria que todos eles tivessem o mesmo name para ser mapeado ali então ao atributo do ImageDTO. Nesse caso aqui seria image files, o nome de tais atributos, né, de tais inputs, ok? Então, ao clicar em submeter, tá, a rota imagens será invocada aqui do Image Controller, tá? Aqui foi usado um @validated, mas não tem o que validar aqui nesse caso, né? Poderia ter feito a validação aqui, por exemplo, do string name, né? Já seria alguma avaliação. Not blank, tá? Não pode ser vazio, poderia colocar uma mensagem também, mas não é o caso, tá? Nosso interesse aqui é no upload, beleza? Então, feito isso, o Image Controller é invocado. Se quiséssemos tratar os erros, poderia tratar via bind result e gerar um exception, caso, por exemplo, o nome viesse vazio, mas não é o caso, tá? Aqui a gente verifica na mão mesmo, né? Programaticamente, se a imagem está nula, se sim, nenhuma imagem foi enviada. E podemos verificar também aqui se a extensão da imagem é suportada. Então tem esse método aqui que verifica se a imagem é PNG, JPG ou JPEG. Só esses três tipos de imagens que serão aceitas neste momento. Tá? E tem a questão também da validação do tamanho, né, da imagem. Isso foi feito lá no application.properties. Tá? Tem application.properties, abrir aqui uma seção de upload, e aqui a gente define, né, multipart max file size, o tamanho máximo, tá, da imagem. Nesse caso foi 1 mega. Se você quiser trabalhar com kilobytes, né, você usa KB, mas note que esses caracteres precisam estar em maiúsculo para funcionar, beleza? Então foi definido aqui um tamanho de 1 mega para requisição e para o arquivo, e esses arquivos serão armazenados de forma temporária no diretório definido para tal em seu sistema operacional. Então isso depende de cada sistema operacional. Geralmente é na pasta temp que eles são armazenados. Nesse caso aqui, ó, update local temp. É aqui que serão armazenados temporariamente essas imagens, ok? E aqui apenas é uma configuração adicional para o Tomcat respeitar esses tamanhos de arquivos definidos pelo Spring, ok? E se for gerado um exception, esse exception será pego via Global Exception Handler, que tem a notação @controller_aDevice. E mais abaixo aqui a gente definiu um Max Upload Size Exceeded Exception. Então, se for gerado uma exception por exceder o tamanho do arquivo configurado no application.properties, é esse método que será executado automaticamente para tratamento de tal erro, né? E ali é mostrada a frase: o tamanho da imagem excedeu o máximo permitido de 1 mega. Então veja que não tem nenhuma emissão daquele tipo de exception, isso é emitido automaticamente, tratado ali pelo Spring já no recebimento da requisição POST. Então, depois de feitas as validações manuais, aqui a gente faz a definição de uma pasta temporária e depois transfere esse arquivo para tal diretório e depois usa o Cloudinary, né, para fazer o upload do arquivo para a pasta Resources, e depois aqui o arquivo é deletado da pasta temporária, ok? Na sequência é feito um encaminhamento então para form upload, que é o nosso JCP, tá? Daí ele passa o image URL. Então notem que foi utilizado aqui o upload result, que é um objeto retornado pelo Cloudinary, tá? E a gente utiliza aqui o get para retornar o parâmetro, o valor do parâmetro URL do Cloudinary, ou seja, a URL da imagem. Então essa URL é passada para o JCP para ser então
a imagem renderizada. E aproveitando também, é encaminhado ali o nome do aluno, né, que está referenciado pelo atributo name, ok? Então o form upload vai receber tais dados, tá? Aqui foi usado um if para verificar se a imagem está nula ou não. Caso ela exista, a imagem é apresentada e também aqui o nome é apresentado. Ambos foram armazenados aqui nesse exemplo no escopo de requisição. Porém, tá? Como é um post, a gente não pode utilizar encaminhamento nesse caso. Então a gente vai apagar esse encaminhamento e substituir por um redirecionamento. Inclusive foi injetado uma instância de redirect attributes ali no método save, tá? Do nosso tratador do post. Então a alteração leva ao seguinte código, tá? Então a gente vai incluir no escopo de flash a image URL e o name e vai fazer o redirecionamento para imagens. Imagens seria o get. Então todo redirecionamento leva a uma requisição get. Então da mesma forma o form upload será invocado e estes dados estarão armazenados no escopo de flash para serem utilizados, portanto, nessa outra requisição. Então é isso, pessoal, um exemplo simples de upload de imagens com Spring Boot, JCP e Cloudinary, ok? Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.